Ah, tá. Só arrumando aqui. Aham, tá entrando ali. Tá entrando. Olá! Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa Sejam, noite! sejam todos bem-vindos ao E nosso canal. bem-vindas! E bem-vindas. Bem-vindos ao nosso canal do Reinventar-se. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Josi. É uma alegria estar aqui novamente. Uma alegria recebê-los no canal. E também hoje comigo a doutora Daniela Sopeschi. Muito obrigada, Daniela, pelo pronto atendimento ao convite. Seja bem-vinda. E eu estou Eu é que falando. agradeço. Opa! Sinta-se em casa. Estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas bate, só registrando, porque vai começar a ter os bar aí o pessoal já se liga de onde estamos falando. Então, Aham. uma E alegria, os tu? pessoal. Oi? E os Diga, tus? Dani. E os TUS? Tri, né? Muito bem. A doutora Daniela Sopeschi é psicóloga clínica, especialista em psicoterapias cognitivo-comportamentais, com mestrado em psicologia clínica e doutorado em saúde coletiva. Pesquisou a aplicabilidade do mindfulness em sintomas de burnout em profissionais da atenção primária em saúde. Possui formação complementar em yoga, certificação em mindfulness for Stress and Health pela Breathworks da Inglaterra, formação em Mindfulness para prevenção de recaída pelo Centro de Mindfulness da Universidade da Califórnia, em San Diego, é colaboradora do app Lojong, conduz seu curso de Mindfulness para redução de estresse, bem como os atendimentos psicoterápicos individuais de adultos. Então, é um prazer recebê-la aqui com esse assunto muito importante do mindfulness e para a gente também descobrir a ligação que ele tem com esse momento do reinventar. Então, Daniela, eu não sei se tu queres fazer alguma colocação ou eu já parto para o ataque com as nossas perguntas. Aham. Apenas gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre interessante para mim poder dialogar com um público diversificado. E pode começar com o ataque. Também vamos abrir o ataque para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Fiquem bastante à vontade, especialmente se eu usar de psicologias, né? Que às às vezes, por hábito, Sim. solicitem algum esclarecimento. Tá. E antes da gente partir para as perguntas, lembrando só, e Daniela, até é legal eu já comentar contigo, se a semana passada caiu a conexão, então se por Ah, acaso cair e tu ficares aí, eu já volto, e aí tá. pode ir interagindo e falando com o público, fica à vontade, tá? Ah, bom saber. E, Uhum. e a gente sabe que agora tudo ao vivo assim pode acontecer. E na semana passada, nós falamos aqui sobre inovação e surgiram algumas coisas bem interessantes para a gente tratar hoje já. A nossa entrevistada, Aurélia, ela trouxe a questão de como aproveitar as oportunidades, até foi uma pergunta que nos chegou, e ela falou muito do olhar para fora, olhar para as nossas redes, enfim. E aí já apareceu uma questão aqui, esse olhar para fora, Uhum. mas reverberando o que tem quando a gente olha para dentro. E aí também Uhum. foi abordada a questão de vencer os medos, de vencer as barreiras internas. E isso nos leva a uma questão importante quando se fala de medo, de barreira interna,
que é a questão da autoconfiança. Então, se a pessoa já tem o medo ali, como ela faz? Como é que a gente aborda essa questão da autoconfiança, Dani? Muito interessante, né? Porque até o projeto do Reinventar-se é uma proposta para que a gente consiga, no olhar para fora, encontrar, né, alternativas, oportunidades de inovar, de se reinventar, e isso demanda necessariamente coragem e autoconhecimento. Então, às vezes, eu estou num ambiente ou numa oportunidade cheia de tesouros e de possibilidades, mas em função, né, das minhas lentes internas, né, da falta de foco na minha capacidade de perceber essas circunstâncias, eu passo a perder essas oportunidades. E existem alguns componentes que interferem no foco dessas lentes, né? Especialmente nesse momento que estamos passando, onde todos nós estamos lidando com algum grau de frustração em função do quanto perdemos ou das limitações que essa circunstância está impondo. Então, questões de humor interferem nessa possibilidade de olhar para fora com clareza, possivelmente, dependendo do grau de perdas ou de como a gente está enxergando esse contexto, a nossa autoconfiança, ela pode estar um pouco mais abalada, sim, até o próprio autoconceito. Então, quanto é importante a gente trazer a atenção e investir, de alguma maneira, estrategicamente, no elevar a nossa sensação de autoconfiança e de autoeficácia, que é essa percepção de que eu sou capaz, de que eu tenho condições de enfrentar, lidar, resolver, tomar decisões em função de algo que para mim é importante. Então, quando tu falas de autoconfiança, sempre é uma autoconfiança que está em função de algum contexto. Por exemplo, eu posso ter uma autoconfiança elevada e acreditar que eu consigo aprender uma nova língua. Mas eu posso ter uma autoconfiança baixa se eu me imaginar tendo que correr uma maratona. Então, dependendo de para onde estamos deslocando essa autoconfiança, ela poderá ser mais elevada ou menos elevada. Mas, de modo geral, todos nós temos, né, um grau de autoconceito, de autoconhecimento. Então, o quanto é importante nesse momento, né, estar mindful, consciente, reconhecer os nossos recursos, especialmente aqueles mais potentes, para que a gente consiga direcionar, enfim, para esse contexto onde eu preciso elevar essa minha autoconfiança. Então, acredito que esteja me perguntando especialmente sobre oportunidades, inovação, novas alternativas, né, para que a gente consiga lidar com esse contexto bastante imprevisto. Então, antes de qualquer sugestão de como elevar a nossa autoconfiança, seria interessante primeiro tomar consciência de como estamos, né? Especialmente a tríade cognitiva, que o Beck, pai da terapia cognitiva, né, conceituou, que é qual é o conceito que eu estou fazendo de mim neste momento, né? Meus recursos, como é que eu estou me percebendo, se essa visão de si mesmo está abalada, né, temos aí uma dificuldade de calibrar essas lentes para poder enxergar o contexto. Depois, a outro componente da tríade é como é que eu estou enxergando a vida, o mundo, esse contexto agora. Sim, ele é desafiador para todos nós, mas pensando em poder superar, inovar, lançar criativamente respostas que façam a diferença, eu preciso cuidar muito do que pode estar enviesando o meu olhar para esse externo, para a vida, para o mundo, porque isso vai determinar como eu vou me comportar e responder diante dele. E especialmente também a visão de futuro, né? Agora o futuro se tornou uma incógnita, e o quanto é desafiador a gente poder manter possivelmente a visão de futuro que tinha antes da pandemia, porque hoje é tudo uma grande incógnita.
Primeiro estamos em isolamento, depois não sabemos o que vai ser esse novo normal. Então, é muito importante que a gente reconheça se as nossas esperanças estão um pouquinho lá embaixo, em segurança, possivelmente vai estar me faltando energia para essa tomada de consciência, para essa tomada de decisão e para a condição de inovar. Então, e ao mesmo tempo, em função do contexto, é natural, é esperado, afinal de contas, é um contexto mais estressante, que essa nossa tríade cognitiva de como estamos nos percebendo, percebendo o contexto, a vida e o mundo e o futuro, estejam um pouquinho abalados. A diferença é que, conscientes disso, opa, minha energia está meio baixa, estou um pouco pessimista, tenho medo, estou ansiosa, enfim, mas isso não me define. Eu não me identifico com isso, portanto, isso não atrapalha a minha caminhada. Só traz um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa, né, em frente a essa dificuldade toda do contexto, seguir se abrindo, seguir corajosamente andando para frente, mantendo um grau de esperança. Que agora sim posso partir para uma fala mais objetiva de como é que a gente pode resgatar as nossas forças. Queres me perguntar algo em meio a isso? Sinalizar? Não, tocaste dois pontos interessantes aí. Nessa questão da visão abalada da própria pessoa, pode entrar até uma questão de abalar a autoestima. A gente até teve alguma pergunta também nesse sentido, da autoestima da pessoa, se está abalada, também vai interferir, né? Se está baixa a autoestima, enfim. Nessa questão da visão abalada, eu queria que tu comentasse um pouco, porque a gente até teve aí um comentário, uma pergunta. Uhum. A autoestima, ela é muito regulada por contingências externas, né? Então, a minha autoestima, ela vai também ser mais ou menos elevada, dependendo do contexto. Então, diferentemente da autocompaixão, que é uma habilidade de melhor se tratar independentemente das condições que eu estou passando, né? A autoestima, ela é voltada para o externo. Então, muito desse externo que alimenta a nossa autoestima, exceto ocasiões superficiais, cuidar mais da aparência, enfim, né? Mas são muito pueris. E por mais que a gente tente investir em ajudar na autoestima do outro, e esse é um assunto bastante batido, né? Ela precisa ser um reconhecimento da própria pessoa. Não tem muita coisa que eu possa fazer pela autoestima de outra pessoa, a não ser que ela dependa muito da minha própria opinião para estimar-se, né? Sim. As crianças dependem, elas dependem de muito incentivo, elogio, mas acredito que eu estou falando para pessoas adultas e independentes, então essa é uma questão também da nossa própria responsabilidade. E questões de humor vão interferir, né, nesse contexto onde as pessoas estão mais tristes, podem ter tido diversas perdas, a autoestima fica mais abalada, né, e ela é muito mais oscilante do que autocompaixão, por exemplo, que a gente pode debater sobre esse conceito depois. Então, sim. A autoconfiança, ela é prima da autoestima. Da autoestima. E dentro dessa questão da autocompaixão também, do autocuidado, principalmente agora, como tu está trazendo, assim, esse momento que as nossas emoções oscilam muito, né? E estados de humor também que oscilam. E aí, dentro disso, da autocompaixão, seria, assim, acolher o que eu estou sentindo, acolher o que eu vejo sobre mim, e como é que faz esse acolhimento? Porque as terapias sempre sugerem que a gente reconheça e acolha, mas de uma forma assim, como é que a gente pode começar a fazer isso? Vamos supor que alguém que esteja nos assistindo não faça a terapia e agora se dá conta que, puxa, estou sentindo isso, e como é que eu acolho? Isso. Depende da intensidade desses pensamentos ou emoções ou até sensações corporais, né, para que a gente tenha
uma fortaleza para acolhê-las, né? Se a gente pudesse imaginar dentro de um espectro, nossa zona de conforto ali, verde, então quando eu oscilo dentro da minha zona de conforto, que é familiar para mim, fica muito fácil acolher uma frustração, uma raiva, uma tristeza, um ciúme ou qualquer outra emoção desconfortável. Se eu já vou para uma zona mais amarela, opa, de pisca-alerta, isso demanda uma melhor, um nível mais elevado de autoconsciência, manejo autorregulatório dessas emoções, para que a gente, né, com um pouquinho mais de esforço, consiga acolhê-las. E tem uma outra zona, a do vermelho, que vai beirar o descontrole, né, aí a gente precisa de ajuda externa. Então, a grosso modo, autocompaixão, sim, é acolher a nossa experiência, seja ela qual for, mas cada um sabe, com as condições que tem no momento, o que é possível ou não de ser acolhido. E, ao mesmo tempo, para que a gente tenha essa consciência do que é possível ou não ser acolhido nesse momento, em função das condições que eu tenho, eu também preciso do mindfulness, que é essa habilidade psicológica de reconhecer o que se manifesta na minha experiência presente, né? Cognitivamente, emocionalmente, sensações físicas diante do contexto, e com uma atitude de abertura, de não julgamento. Então, antes de eu conseguir ser autocompassiva, o primeiro passo é notar, porque dentro desse conceito de autocompaixão existem 3 pilares, e o primeiro deles é o mindfulness, né? Mindfulness em oposição à hiperidentificação. O que é isso? Vamos imaginar que tem uma pessoa hoje com baixa autoconfiança, baixa autoestima, estados de humor mais disfuncionais e frequentes, né? E ela passa a acreditar em tudo que a sua mente está dizendo a respeito dela, ou a respeito do futuro, ou a respeito do contexto. Ela perdeu o juízo crítico e são pensamentos muito desconfortáveis, derrotistas, né? Vai perdendo cada vez mais força. Uma pessoa treinada em mindfulness, ela reconhece, opa, olha só o que eu venho pensando e como isso interfere no meu estado de humor, até na minha energia física. Então, ela ganha um espaço que a gente chama de desfusão cognitiva. Eu noto que eu estou pensando, eu tenho capacidade metacognitiva, descentramento. Outro componente da autocompaixão é o isolamento versus o senso de humanidade. Quando não temos essa habilidade de mindfulness e de autocompaixão, e estamos em sofrimento, como muitas pessoas estão, afinal de contas, os níveis de queda em saúde mental são astronômicos, e inclusive era previsto pela Organização Mundial da Saúde que 2020 seria o ano e onde a saúde mental, a depressão e a ansiedade, especialmente, seriam os motivos de maiores causas de afastamento do trabalho. Então, quando a pessoa que está em sofrimento, ela ainda acredita que está só ela passa por aquilo, perdendo esse senso de humanidade, de experiência comum, fica muito mais exacerbado o seu sofrimento. Então, a gente vai em escalada quando fala em autocompaixão. Mas foi ótimo que aí tu já trouxeste uma explicação do mindfulness, do que é o mindfulness, e da importância, então. Brevemente. Tu queres dar mais uma aprofundada aí nessa explicação também do que é, do conceito, até para a gente entender, para depois ver de que forma dá para ajudar mais a fazer o reinventar, a fazer essa pausa melhor. Até tem já uma questão ali, como ele pode ajudar a tomar decisões, sair do piloto automático. Vou deixar contigo que a explicação está muito clara, está ótimo. Sim. O mindfulness é um estado psicológico comum a todas as pessoas, né? O nosso cérebro foi evoluindo e a consciência também. Mindfulness tem a ver com consciência, mas algumas pessoas têm mais e outras têm menos graus desse estado psicológico de mindfulness. E é um conceito que envolve também um tripé. O primeiro é a intenção.
às vezes não vai estar muito disponível esse estado, eu tenho que ligar um botão da intenção, né? Que falou em piloto automático. Opa, liga o botão, né? Come com presença, né? E não já pensando na coisa seguinte que tem a fazer, ou ruminando alguma coisa passada que já passou. Então, a gente vai roubando essa qualidade de viver o momento. Então, notar que a minha mente transita nesses tempos, passado e futuro, e isso vai seguir acontecendo, é o encontro de um espaço no meio desse caminho, de poder constantemente ficar convidando essa macaquinha, que é a nossa mente, que fica pulando de galho em galho, a nossa atenção, ela oscila, e é importante também dizer que os estados de distração, eles são importantes para a nossa própria sobrevivência. O hiperfoco, né, às vezes muito sonhado pelas pessoas, se eu estou hiperfocada, eu posso nem perceber que a casa do vizinho está pegando fogo, todo mundo já evadiu o prédio. Então, é importante, sim, um certo grau de distração para que a nossa atenção seja capturada por estímulos que nos ajudam a nos manter sobreviventes, e também um certo grau de distração justamente oferece um produto para a nossa criatividade. Mas voltando, a nossa atenção ela vai flutuar. A pessoa treinada em mindfulness, que ela descobre, a habilidade que ela ganha com isso, é de encontrar esse espaço no meio desse turbilhão de diversos pensamentos, especialmente os disfuncionais, dos quais nós queremos nos libertar. A liberdade em si é notar que isso acontece, notar que eu estou engajada com isso e fazer o convite, gente, opa, volta aqui para a realidade, né? De poder criar, estar se aproximando mais do entendimento da sua própria mente. E isso é igual para qualquer transtorno psicológico ou condição que os seres humanos tenham. Pessoas, os mais distintos transtornos mentais, aprendem essa habilidade, né, para poder transitar, navegar, surfar em meio a esses pensamentos desconfortáveis, que obviamente desencadeiam emoções disfuncionais ou desconfortáveis e impelem, às vezes, a tomadas de decisões ou a reações que, se estivéssemos num estado mais lúcido, notando o que está acontecendo conosco, para ganhar um espaço e poder decidir e fazer uma diferença, né? Portanto, se a gente quer fazer algo diferente, quer ver uma diferença na nossa vida, é preciso resgatar uma estratégia nova. Como é que eu vou esperar novos resultados, novidades para minha vida, inovação, se eu sigo todo santo dia acordando no botão do piloto automático, né? Então, intenção é o primeiro passo. Se convidar, acorda, vamos lá, lucidez, presença, estou aqui, agora, e isso se renova instante a instante. Depois é a atenção, obviamente, né? De poder regular, anotar e se convidar. E a atitude, que é o mais importante. Esse processo, ele pode ser muito chato para a maioria das pessoas. Meu Deus, olha como é que é a minha cabeça, que agito, olha a quantidade de pensamentos. Eu não me aguento, não quero observar isso. Eu não quero observar. E tem observar. Pessoas que até desistem, talvez, quando se dão conta que tem uma série de coisas passando pela cabeça, e aí, bem nessa hora, talvez não tenham a paciência, né? Como tu está colocando. Sim. E é importante também a pessoa não se cobrar, que tem que deixar passar o que tem também. É por aí, Dani? Sim. É uma queixa bem comum, porque quando eu passo a notar os meus pensamentos, o comportamento da minha mente e de como ela impacta nas minhas decisões, humor e até sensações físicas, parece para o iniciante no treinamento em mindfulness que está aumentando a quantidade de pensamentos. Eu disse, não, né? Sempre foi isso, é que às vezes a pessoa passa mais tempo engajada em uma distração, em outra, ocupada com coisas que não era uma escolha intencional, deliberada. Mas, graças à atitude, né, de leveza, gentileza, ou até de se divertir com as doideiras da nossa mente, que é um componente também desse conceito, a atitude, que é aceitar como a minha mente funciona, né, não brigar com o fato de estar se distraindo, né,
ser muito mais esperto nessa relação, porque se eu ficar brigando com toda e qualquer distração ou qualquer pensamento, o meu sofrimento, ele duplica. O pensamento já está ali, é uma escola para que eu possa aprender a lidar com ele, porque eu não tenho controle de impedir que isso volte, né? E é curioso, voltando à autoconfiança, que nesse processo de poder se observar, se familiarizar com a sua própria mente, eu vou encontrando espaço para poder perceber, não, esse aqui velho pensamento eu já conheço, não, deixa para lá, retomo para as minhas metas, para os meus valores, para as minhas necessidades, ao invés de embarcar naquela sentença, naquela fala, às vezes muito dura, né, que os pensamentos têm, que roubam a energia vital, essencial, justamente para um momento que somos todos convidados a nos deparar com esse desafio. Uhum. E nesse momento, bem como tu disseste também, que a gente está sendo chamado, e muitas pessoas também estão bastante angustiadas, porque é um momento, e aí é importante da prática, então, de tomar essa consciência, de se perceber e fazer essa parada também, porque é um momento muito barulhento, apesar de ser de isolamento, tem muito barulho aí, muita coisa chegando para a gente, excesso de informação, excesso de tudo, né? Excesso de coisas que vêm por qualquer meio, e essa agitação interna também, então, aumenta o nível dessa angústia para muita gente. Então, é mais do que nunca oportuno que se utilize, dá para dizer que é uma ferramenta, então, eu utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta, é uma habilidade passível de ser treinada, embora, como eu disse, todas as pessoas têm uma dose de mindfulness, mas se a gente puder elevar, e essa dose de mindfulness, ela se eleva com o botão da intenção. A maioria dos estudos científicos estão indo numa direção de testar exercícios curtos, porque no início, quando os protocolos de mindfulness começaram a se tornar populares, os pioneiros insistiam em práticas de 45 minutos de ar, que é a aderência baixíssima, né? E hoje nós temos estudos interessantíssimos com práticas curtas de 10 minutos, né? E o quanto isso imediatamente interfere em processos criativos, no manejo de dor, em estados emocionais. Então, é sim uma habilidade, uma ferramenta, e todas as pessoas podem treinar, mas a ressalva é qual prática e em qual momento. Depende, porque o parar quieto, falou em barulho, né? O barulho interno está no volume máximo também. Essa situação toda de nos colocar num intenso contato conosco potencializou o que as pessoas já tinham dentro. Quem cultivou tesouros, né, está com uma poupança de bem-estar garantida, atravessando da melhor maneira possível esse momento. Quem nunca investiu ou quem foi muito afetado por essa situação, possivelmente está com um mal-estar mais intensificado. Então, talvez o sentar-se para supostamente meditar, notar as sensações do corpo ou permanecer com a respiração, também pode ser angustiante. Lembrando que a gente pode usar o mindfulness para outras situações, como eu mencionei, vamos comer com presença, então, desliga tudo e faz daquele momento de conexão pela via dos 5 sentidos uma oportunidade de praticar mindfulness, de estar plenamente presente, antenas que a gente deixa de lado porque estamos muito mentais e ainda com estresse elevado. Então, a gente esquece esses canais que são a via dos sentidos para nos ancorar ao suposto momento presente. Então, para aquelas pessoas que estão com um mal-estar muito intensificado, às vezes sentar e observar pode ser bem angustiante. Pode dar um efeito. Eu recomendaria práticas mais informais ou pausas bem mais curtas, né? Que é apenas como é que eu estou me sentindo,
Opa, o que que eu ando pensando nesse momento? Quais as sensações físicas presentes? Quais as minhas necessidades? Repara um pouquinho na respiração, alguns segundos, ganha espaço e volta. É um processo menos angustiante do que parar 10, 20, 30 minutos, especialmente para quem não é treinado. Sim, aí tu falaste bem, quem já vinha fazendo, quem já tinha assim um hábito, está com essa condição e pode seguir fazendo, ok. E quem não, quem nunca Sim. fez, que começa então com pequenas práticas. Já deste uma dica dessa de parar mais na hora de comer, prestar atenção. Teria mais algumas dicas práticas assim para quem nunca praticou mesmo, e gostaria, então, de começar a ir se exercitando, ir colocando isso no seu dia a dia? Uhum. A primeira recomendação é a dose, que é o tempo. Quem nunca praticou e por acaso vai começar agora, escolha práticas mais curtas, né? Como tu mesmo apresentaste, eu sou uma das colaboradoras do aplicativo Lojong, depois vamos escrever ali nas descrições para ficar Estou claro. escrevendo aqui, só E, que eu falei Lojong, né? Lojong. até o fim do ano, né, estamos disponibilizando gratuitamente o acesso a todo o aplicativo. E as práticas, elas são curtas e estamos investindo muito, porque é tendência, dado o grande grau de mal-estar, em práticas que chamamos de SOS, que são pausas salutares, mindful, para que a gente reconheça como é que está e não se deixe levar pela enxurrada, né, do mal-estar, tomando decisões ou reagindo impulsivamente. Então, quem baixar o aplicativo e usar o código CORE 020 tem até o fim do ano a possibilidade de experimentar gratuitamente o aplicativo. Também tem um canal, que o nome do canal é o meu nome, aí, da doutora Daniela Sopeski. Também sempre tomei o cuidado de, já que é aberto, disponibilizar práticas curtas, e aí tem práticas de vários tipos, já que a gente acabou falando também de autocompaixão, tem práticas de autocompaixão, compaixão propriamente dita, que é aquecer o coração, lembrando das pessoas queridas, também auxilia na autoestima, na empatia, e várias práticas clássicas de mindfulness, além de vídeos, né, estimulando outros tipos de monitoramento e exercícios curtos. Sim, Acho foi que eu ótimo. iria Não, só fazer um começaria por aí. ótimo que tu falou do teu canal, porque eu ia falar depois, mas já vamos falar. E a Daniela tem no canal, no YouTube, alguns vídeos que são extremamente excelentes para quem vai iniciar, porque além de ser uma linguagem fácil, são vídeos que eles prendem a nossa atenção mesmo, são muito bons, eu recomendo, ia falar disso depois, já está falado. Sigam lá no canal da Daniela. Muito bem. Uhum. E essa dica do aplicativo, ótima dica mesmo. Estão disponíveis e todos os recursos. Olha aí, Isso pessoal. sim para quem está. Isso para quem está buscando uma tentativa de prática dentro de um campo formal, uma prática formal, guiada, e que eu sou uma defensora dessas práticas, dessa pausa, dessa parada, independentemente do tempo. É melhor meia dúzia de pausas de 1 minuto ao longo do dia do que nada, né? Interessante valorizar essa sementinha do mindfulness. Além disso, aproveitando para voltar ao tópico de autoconfiança, porque a gente precisa incrementar a nossa força, é um momento interessante também, especialmente para quem está aproveitando essa observação interna, para a gente reconhecer, afinal, quais são as nossas forças, o que é característica minha, com evidências que já deram certo no passado e que garantiram muito do que eu sou, do que eu tenho. Eu não perdi nada disso. Às vezes as condições externas fazem a gente pensar que
né, pelas limitações todas que eu perdi meus poderes. Não, eles estão aí esperando que a gente tenha a oportunidade de voltar a brilhar, executar, enfim, ter acesso ao que a gente precisa para os nossos projetos voltarem a acontecer. Então, também é muito importante. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm partido para a escrita, começado a fazer diários, journals, enfim, né, em função dos sonhos, que estão mais intensos também, materiais ricos, e de insights, reflexões. Então, eu acho muito importante da gente poder fazer esse reconhecimento, né? Porque se os pensamentos disfuncionais, negativos, estiverem muito intensificados, é importante que eu me reconheça, né? Eu consiga reconhecer que existe um eixo sólido e que pode estar um pouco abalado pelas condições do momento, né? Que somos como árvores resilientes, resistentes, balança, mas não cai. Né? Então, as práticas de mindfulness e de consciência, elas vão dando esse espaço de reconhecer que, opa, eu só estou um pouco frustrada, triste, sem energia, mas isso é um momento, não me traduz, né? Que é muito importante a não identificação com o que a nossa mente diz que somos ou seremos, né? Sim. E se a gente acredita nisso, a profecia autorrealizável, ela é implacável, né? Muito mais pela via do negativo do que positivo. O segredo, aquelas técnicas todas, são realmente difíceis de acontecer, mas para o negativo, né? Funciona, né? Conseguimos nos boicotar perfeitamente. Foi ótimo que tu trouxe de novo a questão. Trabalhar sempre as forças internas e reconhecer, sim, é o momento, a gente está mesmo, todos estamos, né, passando esse momento difícil, e nessa questão das pausas, eu acho importante também, como tu falaste, porque muitas pessoas estão chegando e comentando conosco, assim, a questão da dificuldade de se concentrarem, de manterem a energia mental, e aí, com a função do home office, com a função das tarefas de casa junto, tripla jornada, quem tem filho pequeno também, enfim, aumentou muito a nossa demanda, né? Então, desse hábito da pequena pausa para recuperar um pouco do gás da própria concentração para seguir no dia, né? Porque se tu te deixa levar, vai de roldão e a coisa piora, né? Então, essa questão das pausas é interessante. O pessoal está elogiando, dizendo que é ótima dica do aplicativo, foi excelente, obrigada por compartilhar conosco aqui. Vão gostar, tenho certeza. Vão gostar, sim, já colocaram que vão baixar depois da live, isso é muito importante. Isso, para não ser multitarefa, porque o multitarefa é um fracasso. Ah, boa. Quer falar alguma coisa nesse sentido também? Bom, vou começar defendendo o multitarefa. Também não é assim, né? É óbvio que dependendo da tarefa, se as tarefas são complexas e concorrentes, podemos correr algum tipo de risco. Mas, de modo geral, e especialmente para trazer um pouco de suavidade para as pessoas que estão sobrecarregadas, como tu mesma disse, jornada tripla, né? Dá para usar o modo multitarefa a favor se a gente respeitar dois critérios, na minha opinião. Primeiro, estou fazendo duas atividades que, se a qualidade delas não for nota 8, 9 ou 10, é irrelevante? Ok. Ou estou fazendo duas ou mais atividades, mas eu não corro nenhum risco, né, para a saúde, para a minha vida? Também ok. Especialmente agora que a gente está precisando viver um malabarismo mais intenso, eu diria, use com prudência, use a seu favor. Mas tem tarefas que competem, e aí é uma perfeita tragédia, além de trazer risco ou um roubo de qualidade e tempo, né? Porque tempo é vida. Se eu não aproveitar meu tempo, não estou perdendo vida com isso. Então, às vezes no mindfulness
fica muito batido a questão do foco, concentração, não é isso, mindfulness não é foco, concentração, mindfulness é consciência, essa possibilidade mais ampliada de notar a nossa experiência como um todo. Claro que ajuda a desenvolver o foco, mas porque eu faço a escolha de não estar distraída ou me dividindo em mil coisas para estar aqui, né, na tarefa X, que realmente precisa de um pouco mais de estabilidade, sustentação dessa minha atenção. Mas, como eu disse, iremos sim devanear devagar, mas a gente consegue constantemente se convidar deliberadamente a voltar para aquilo que é meu projeto, meu propósito, que tem sentido, e que, afinal de contas, é a minha vida. Minha vida é, nesse momento, onde meu corpo está. Se a minha cabeça não está ali, né, intencionalmente, eu estou aonde, fazendo o quê? Essas coisas estão acontecendo aqui no meu entorno. Uhum. Muito bom, e trazer essa questão que muita gente mesmo confunde, né? Acho que é só foco, mindfulness, né? Sim. Daniela, tu toparias o pessoal está elogiando bastante, de novo, obrigada, pessoal, falando que respeitar nosso tempo e nosso limite na questão do multitarefa, ali, legal, a participação, o pessoal está bem participativo. Toparias um desafio? A gente tem como fazer algum exercício agora, assim, ao vivo, ou é muito desafiador isso? Alguma coisa que a gente pudesse fazer em pouco tempo, Estilo que nós não pausa? temos muito tempo mais daí. Tá. Quanto tempo? 3 minutos? Se tem para fazer em menos tempo, assim? Tem, Tem. tem Eu acho inclusive que, a eu acho que seria prática dos três bacana. minutos. É, Uhum. eu Eu acho que acho seria que legal para o pessoal, assim, porque pode ter algumas pessoas que nunca fizeram nenhuma prática e já sai uhum. daqui com uma prática Sim. E de para dar 3 uma minutos. ideia de viabilidade total, né? Acho que uma pausa breve fica mais A interessante. gente fica com ela, assim, exemplificando a pausa. Muito bem. Isso, uma amostrinha. Então, eu convidaria todo mundo que está aí assistindo a escolher uma postura confortável, mas nem tão confortável para não ficar com sono, já é tarde. Então, é aquela postura que respeita as condições de saúde do corpo, da coluna, enfim, mas que garanta um estado de mente participativa, atenta, interessada. Então, apenas sente-se, reconheça essa postura, se ela realmente está ajustada às condições de saúde. Algumas pessoas gostam de fechar os olhos, outras apenas miram algum ponto aleatório no chão para reduzir o campo visual. Veja o que é melhor para você agora. Podemos fazer algumas respirações mais lentas e profundas, inalando pelo nariz. Quem preferir pode exalar pela boca, ou se não, também expirar pelo nariz. Apenas algumas respirações com uma pausa de transição. Estávamos com a cabeça muito ativa, conversando, e agora estamos tentando baixar um pouco a bola. Vamos levar a nossa atenção agora para a região da cabeça, notando quais as sensações presentes. Eu noto uma sensação e já vou para outra, pelo rosto, pelo couro cabeludo, e deixo levar pelas sensações que se manifestam tal como elas são, assumindo a postura de observadores. É natural. Talvez você já tenha notado que a mente devaneia, se distrai ou questiona a prática. Reconheça que está viajando e com gentileza, senso de humor, aprenda a se convidar a voltar, talvez pelo nome, ou usando uma palavra, volta, aqui agora, notando as sensações da cabeça.
Repare nas sensações do pescoço, ombros, envolvendo as costas, cervical, dorsal, até a lombar, notando os movimentos que a entrada e a saída do ar impõem no corpo. Estamos assumindo a postura de meros observadores, não julgamos nada do que identificamos. Sentindo, levando a atenção agora para os braços, mãos, direita, esquerda. Quais as sensações que se manifestam? Todas as sensações são bem-vindas, estamos apenas observando. Recolhendo a atenção para a região do peito, talvez vá perceber as batidas do coração, a movimentação do ar no peito, na barriga, envolvendo a região pélvica, os glúteos e as pernas. Quais as sensações nas pernas, coxas, joelhos, panturrilhas e os pés? Se reconhecendo nessa unidade com as sensações tal como elas se manifestam. Lembrando de convidar a mente, a atenção a repousar no corpo quantas vezes for necessário. Toda vez que você se reconhecer distraído, esse é um momento mindfulness. Você soltou a distração e conseguiu retomar o foco, a intenção de estar onde gostaria, que nesse momento é no corpo. Repare na sua respiração por alguns segundos, sem alterá-la. A nossa respiração, ela é um barômetro emocional. Se ela está lenta, profunda, fazendo o nosso abdômen crescer, possivelmente estamos mais tranquilos, mas se ela está curta, alta, lá no peito, possivelmente estamos mais agitados, angustiados ou ansiosos. E se nesse momento você se reconhecer assim, pode usar da respiração diafragmática, levando mais volume de ar quando inala, lá para a barriga. Lembrando de voltar a atenção para o que estamos fazendo quantas vezes for necessário, de uma maneira gentil, não julgadora, até divertida. Veja um recurso de chamar-se para aquilo que está fazendo. Aproveitamos também para reconhecer o nosso estado emocional, estado de espírito, quais as emoções presentes agora. E elas têm um nome, uma palavra para descrevê-las. Relaxamento, calma, frustração, tristeza, ansiedade. Buscando também se familiarizar com essa emoção, tal como ela se manifesta e talvez, dependendo da sua sensibilidade, onde ela se manifesta no corpo, leve a sua curiosidade para a sensação física que as emoções nos causam. Retomando novamente o foco exclusivamente na respiração. Expandindo um pouco a nossa atenção para notar os sons do ambiente onde estamos, dentro de casa, na rua. As sensações do contato com o ambiente onde estou amparado, o encosto da cadeira, o pé no chão. Sensação de gosto na boca. Ao abrir os olhos, quem estava com os olhos fechados, observe os objetos, os estímulos visuais do seu entorno.
E assim como não há ritual para começar uma prática, não há ritual para finalizar, quem gosta de se espreguiçar, se chacoalhar, levantar, ou ficar parado à vontade. O que importa é aprender qual é o mecanismo da prática e assumir, né, ao seu gosto, ao seu estilo, como é que vai praticar, porque não é uma receita de bolo fechada. Há um espaço de liberdade, de criatividade para cada um ajustar para o seu gosto, estilo ou viabilidade do corpo. Sim. Uma delícia, Daniela. Muito obrigada por ter nos brindado assim já com um exercício tão bom, tão prático e tão necessário. Por que trouxemos esse assunto hoje, logo na segunda entrevista? Porque nós falamos de inovação, estamos falando em reinventar. Em momentos de crises, é fundamental a criatividade. E para que a gente consiga acessar a nossa criatividade, o nosso potencial criativo, nós precisamos sim parar, fazer esse exercício, nos conectarmos com a nossa força, porque se ficar só na superfície, só no barulho, só no piloto automático, a gente não consegue conectar com isso. E essa criatividade é fundamental. Então, com certeza, as técnicas de mindfulness e essas paradas todas, essa tomada de consciência, nos ajudarão muito no nosso processo de reinvenção, da nossa reinvenção. Muito legal foi essa prática. O pessoal está elogiando bastante também a prática e foi bem bom mesmo. Legal, Dani, obrigada. Deixa eu ver como estamos no nosso tempo. Bom, o nosso tempo, a gente está indo para o final. Tu gostaria de deixar mais algum recado final? Depois do teu recado final, eu vou dar mais recados finais também. Tá. De modo geral, quando eu conseguia fazer grupos presenciais, hoje eu só tenho o meu curso online, depois de uma prática, se compartilha a experiência. E é muito importante que a pessoa conte simplesmente que sensações percebeu, qual era o seu estado emocional, qual foi a atitude quando notou que estava distraindo, se brigou com aquilo, ou se conseguiu divertidamente, não, sai, para de viajar, qual foi o recurso, porque às vezes as pessoas elas têm uma expectativa na prática. Práticas de mindfulness, elas não buscam alterar diretamente uma experiência, por exemplo. Se alguém relaxou, ótimo, sorte é sua. Outras pessoas poderão, com essa pausa, e acontece, notar um cansaço, ou identificar uma sensação física que estava deixando para debaixo do tapete, e agora que eu chamei a atenção para se conectar com o corpo, a sensação parece que surge ou fica mais intensa. Então, tudo é material válido daquilo que eu observei, porque eu só posso cuidar daquilo que eu tomo consciência. Se eu tenho essa atitude, né, do piloto automático e botando para debaixo do tapete, ou me esquivando, não querendo fazer contato, eu estou perdendo de me conectar comigo mesma. Mindfulness é autoconsciência e atitude de abertura. Então, se alguém teve qualquer experiência desconfortável, não foi culpa minha, não é culpa da prática, porque a prática é um convite para perceber o que está aí, né? E às vezes já está ali na superfície, bem acessível, mas às vezes está para debaixo do tapete. E o que está debaixo do tapete, em algum momento, se apertarem demais o nosso calo, pipoca, vem de uma maneira surpreendente. Então, é um convite corajoso da gente poder se aproximar dos nossos monstrinhos, especialmente agora, né? E se não for agora, quando será que estamos um pouco mais confinados? Com esse chamamento da própria vida para que a gente faça isso. E já temos até alguns comentários da descoberta da importância da respiração, é muito relevante, sem julgar, com leveza e de forma divertida. O pessoal já está colocando aqui
Que legal, né? Essa interação já dando o retorno de como foi aí na prática. Muito bom. Bem legal. Bom, Uhum, bem bom. Olha, Daniela, a gente poderia ficar, e já vai ficar o convite para voltar outras vezes, porque nós poderíamos ficar conversando e uhum. explorando todo esse teu conhecimento, toda a tua expertise, né, no assunto. Assim como tem outros assuntos também que a gente já deixa um convite aí, em algum momento, de retomarmos as conversas. Mas eu gostaria de, antes de finalizar, deixar alguns recados. O primeiro recado é que, pessoal, são 3 recados. Na próxima semana, a nossa entrevista vai ser com a professora economista Cíntia Agostini. Nós vamos falar dos processos de economia colaborativa, da participação social e a economia colaborativa. Então, agora que a gente já tem, assim, um subsídio interno para ir em direção às oportunidades, à reinvenção, a gente vai começar a entrar em outros assuntos, assuntos de economia também. A pauta aqui é bem variada, como falei já desde o início. Cada semana um tema para atender todas as pessoas, independente da área da vida que estão precisando reinventar. Então, semana que vem já deixo o convite, vai ser muito legal falar sobre economia colaborativa. A única coisa que até lá a gente avisa de novo, mas o horário não vai ser às 19, vai ser às 17, porque tanto eu quanto a Cíntia nós temos outros agendamentos na semana que vem e não deu para trocar o horário, certo? E agora eu quero dar mais 2 recados. Primeiro, eu gostaria de dar o meu agradecimento de coração para a doutora Daniela. E combinando, olha só, nem falamos. E aí, tá dando para ver bem aí? Sim, linda, muito obrigada. Essa aqui, Daniela, vai para ti com muito amor, com muita gratidão, assim, e com o desejo de muita coisa legal na tua vida, muita coisa positiva sempre. Continue ajudando as pessoas e vai com o desejo de muita força para esse momento, porque nunca como antes psicólogos e psiquiatras, enfim, vão ter tanto por fazer, né? Então, obrigada por todo o cuidado conosco, com Eu muito que amor. agradeço. Obrigada, linda. E agora tem um recado para o público, para nossos queridos, meus queridos amores. Essa aqui eu trouxe com muito amor para vocês. É a mesma cor, mas não é a mesma, tá? Essa aqui é da Dani. Ah, tá, porque a outra é minha, gente. É. E essa aqui vai com muito amor e com o desejo sincero de que todos nós possamos, como disse a Daniela, agir. E também, como nós falamos hoje, da questão da autocompaixão, que todos nós tenhamos autocompaixão, que tenhamos autoamor, autocuidado, e que assim como alguém cuidou dessa rosa para que ela estivesse tão linda agora aqui, e eu estou te ofertando, que a gente possa cuidar, cada um de nós possamos cuidar muito das nossas vidas, possamos nos tornar cada dia melhores também. E de coração, muito obrigada por todo o carinho. Eu tenho recebido tanto carinho, tanto amor de vocês, que eu fico já contando os segundos que chegue o dia da nossa entrevista. Muito obrigada. Eu aguardo vocês na próxima semana. E não esqueçam, se quiserem mandando perguntas sobre economia colaborativa, o e-mail está aí na descrição. É o jose, né, .reinventar-se@gmail.com. E eu te aguardo. Um beijo grande no coração de todos. Dani, brigadão, beijo.
Obrigada, pessoal. Olha que lindo, sentindo o perfume e o carinho. Olha que coisa maravilhosa. Está muito mindful. 5 sentidos. Aham, 5 sentidos. Gente, muito obrigada. Que carinhosos, que amor. E que a gente reparta esse amor, então, com o máximo de pessoas possíveis nesse momento. Beijo grande. Tchau, pessoal. Até. Tchau, Dani. Obrigadão.